Oi, seguidores, seguidoras, amigos, de modo geral. Eu continuo aqui no hospital e vim falar, pedir para vocês, por favor, para não se esquecerem de dar o sininho, de ativar o sininho, de dar o like, né, o dedão, de compartilhar se possível, fazer isso em todos os canais, porque eu venho seguindo o canal, né, e venho visualizando o que o YouTube está falando para mim. Uma das coisas que tem alto índice de visualização, mas tem poucas inscrições e tem poucos ativação de sininho. Então, tudo isso é importante para fazer o canal andar, atingir o maior número de pessoas. Isso é importante porque o que eu estou falando aqui vai ajudar muita gente. Vai, acho que, assim, dar um alívio de saber com que as pessoas estão fazendo, as mães de especiais e as mesmas mães de crianças normais estão fazendo a coisa certa, que é seguir seu coração, seguir a sua intuição, sabe? Então, é importante que esse canal ande, que ele cresça, é muito importante. E eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Então, quero mais uma vez agradecer e pedir. Agora, deixa eu contar um fato que aconteceu aqui no hospital essa semana. E eu achei super conveniente dividir isso com vocês. A mãe chegou para a enfermeira que estava cuidando do filho dela e falou assim: a senhora conhece essa moça, Wanda, com filho? Não, conheço, tá? Inclusive é a sua vizinha aqui de porta. Ah, é? Então, eu vi aqui que ela conseguiu o canabidiol via do convênio. Ela não precisou comprar. E eu pago uma fortuna. Eu queria saber como é que funciona, como é que isso acontece, como é que foi o processo dela e tal. Eu não podia sair aqui do quarto do João para ir conversar com ela. Então, essa técnica, Jaqueline, muito simpática, contou para ela o que estava vendo, o que houve comigo. Então, comigo foi assim. O Joãozinho veio para o hospital porque ele estava tendo uma overdose de medicamentos neurológicos. Ele estava fazendo muitas crises, muitas convulsões e mesmo que a gente aumentasse a medicação, as doses, não estava resolvendo. Então, o João estava entrando num coma químico, que eles chamam. Então, internaram o João para fazer uma revisão dessa medicação toda. E aqui no hospital, os médicos daqui perguntaram para a médica que cuida do João, que é a doutora Rosiane, o que ela achava do canabidiol. Ela falou que ela acha ótimo, mas que a família estava sem recursos suficientes, que somos nós, para poder manter esse canabidiol para o João. Aí eles disseram, então vamos fazer um processo. Então eles fizeram um laudo dizendo que eles conhecem o João, o que o João tem, como é que estava a dose, como é que. Contaram tudo da vida dele, fizeram uma descrição quase não, uma anamnese mesmo, contando tudo, escrito. A minha doutora, que é a doutora do João, de neurologia, que cuida desta parte, também fez, juntar os pedidos e o hospital encaminhou diretamente para a Mil, que é do hospital, né? Então, isso levou mais ou menos acho que quase um mês, mais ou menos, para eles darem a resposta. E eles deram para o médico, ok, vamos fazer. Porque eles entenderam que a necessidade do João era muito grande. Porque já não, a medicação propriamente dita, aquela que é normal, que todo mundo usa, não estava fazendo efeito, né? E foi uma bênção maravilhosa ter usado o canabidiol, que de pronto cortou as convulsões. E ao longo da dosagem, porque vai aumentando de 25 mililitros até chegar a um litro, não, minto, a 1 ml. Então, o João hoje toma 1 ml de dia e 1 ml à noite. Ele fica ótimo. Eventualmente, tem alguns escapes, né? Porque o remédio é maravilhoso, mas não é milagroso, entende? Então, assim, como o João fazia muito,
diminuiu assim quase que 98%. É isso que eu vou te dizer. A porcentagem de ganho é fantástica, mas eventualmente, por uma dor ou por uma febre alta, ele tem algum escape, tá? E os espasmos, que ele fazia também muitos, que são as descargas elétricas, né? Que são rápidas assim, mas que ainda fazem, ele diminuiu, acho que uns 80%. Ainda faz um pouco, mas isso eu acho que ao longo do tempo em que você vai usando essa droga, que ela é natural, é um óleo, né? Então você tem a propensão disso ir se ajustando ao organismo e isso vai diminuindo. Mas assim, foi uma bênção na nossa vida, foi muito bom. Aí a Jaqueline, que já sabia disso tudo, né? Porque ela nos acompanhou nesse ganho, então contou para essa mãezinha e essa mãezinha então ficou super interessada. Aí eu venho aqui, né, no canal para contar para ela, já que ela está vendo, que a gente quando tem grana, a verdade é essa, a gente não espera, a gente vai e faz, né? Porque a gente pode. Agora, quando a gente não pode, a gente primeiro tenta o convênio, tá? Faz tudo o que pode pelo convênio. Depois, se por acaso a gente houver uma negativa muito radical, não pode por isso, por aquilo, você achou que você ainda tem direito, mas eles dizem que não, então a gente entra na justiça, tá? Justiça gratuita. Depois, se por acaso não der, aí a gente compra. Mas tudo isso eu quero dizer o seguinte: a gente precisa fazer isso, ainda que a gente tenha grana, desta forma, porque a gente acaba abrindo portas para os demais. Quando você não tem jurisprudência nenhuma de um determinado assunto, é muito mais difícil você ter um ganho de causa. Mas quando você tem a jurisprudência, ou seja, alguém ganhou já, que é o caso que eu já ganhei, então eu posso abrir porta para você, posso abrir porta para o outro menino, que é o Pedro Henrique, enfim, posso abrir porta para o Brasil inteiro, porque já existe eu. Eu ganhei. Se eu ganhei, então qualquer um ganha. Tem o direito, pelo menos. Claro que vai ser avaliado, claro que precisa de uma notificação dos médicos. E assim, eu acredito realmente que você, estando internado, essas coisas são mais fáceis de você conseguir. Quando você está em casa, ainda que você tenha home care, é mais difícil. Porque você não tem um médico ali que está vendo o desenvolvimento da criança, não está acompanhando de perto. Agora, quando tem um acompanhamento do médico que está na semi-intensiva, que é o caso do João, tem a médica falando da necessidade, ele já conhece o João, é muito mais fácil, né? Há de convir que a coisa vai facilitando. Então, se você estiver internado, aproveite o momento, conversa com o médico seu, o neurologista, o médico daqui, e aí vocês entram num acordo e pede para fazer um pedido para o home care, não, para o AMIL, para assistência médica que atua para você, que cuida do seu filho, né? Então, essa é a grande sacada. Você estando internado, peça para o seu médico, junto com o médico da sessão onde você está, para fazer um conjunto de um pedido único para assistência médica. E sempre comece por pedir para o médico diretamente para o convênio. Se não rolar de jeito nenhum, aí você vai para a justiça. Se a justiça não rolar de jeito nenhum, aí você vai lá e compra. Mas é que, assim, eu acho que a gente tem o direito. E quando a gente tem o direito, a gente tem que aprender a usar. Antigamente, quando eu era mais abastarda, tinha uma grana legal, eu nunca usei nada que fosse de direito do João. Hoje eu me arrependo, porque eu perdi uma grande oportunidade de abrir portas, entendeu? Não é porque você tem grana que você vai e faz, não. Não. Isso é uma coisa que eu aprendi. Você tem por dever, já que você tem grana, faça a coisa para que outros tenham o mesmo direito que você. Corra atrás, sabe? Vai lá e faz. Por exemplo, eu me lembro que existe ainda não
não sei se é uma lei, eu acho que é uma lei. Existe uma lei em São Paulo que você, conforme a sua placa, você pode ir só pode andar com o carro conforme o dia lá da sua placa. Em São Paulo, o que eu fazia? Eu pegava todos os laudos que eu tinha dos médicos, eu ia lá no Detran e falava, olha, eu preciso usar o carro, porque o carro é o único meio que eu tenho de levar meu filho para onde eu precisar naquele momento, seja para um hospital, seja para um médico, eu tenho que ter essa abonação, sabe? Isso aí, não sei nem se a palavra está certa, tem que ter esse abono de multa, de tudo. Entendeu? Vocês precisam abrir esse expoente porque é necessário, né? Aí eles mandaram fazer um monte de exames, um monte de laudos, de tudo quanto é médico. Eu fiz praticamente um dossiê com a placa do João, quem dirigia, quem era o motorista, se eu eventualmente dirigia, tudo. Entreguei no Detran. Sabe o que aconteceu? Eu tinha livre acesso a qualquer dia, só neste carro. Então, mas isso é sensacional, entendeu? Eu corri atrás. Então, assim, quando a gente tem grana, a gente pega outro carro. Não, não faça isso. Porque aí você dá chance para que essa lei que poderia te abonar nunca esteja em vigor. Porque a gente, quando tem grana, faz outra coisa. Que não der essa, faz outra. Não, mas a gente tem que fazer essa mesmo, entendeu? Para abrir porta para outras pessoas. É assim que se faz, é assim que se aprende, é assim que a gente cria jurisprudência e eu aprendi que isso é importante. Bom, já dei o meu recado. Agora eu queria falar do último vídeo que eu fiz aqui, que foi falando dos aparelhos que eu acho importante, que são o termômetro, o nebulizador, o aspirador, né? E o oxímetro. Essas 4 coisas, mais uma vez eu quero enfatizar que é muito importante que você tenha em casa. Entendeu? Se você tem um idoso em casa, se você tem um bebê em casa, ou se você tem alguém com necessidades especiais, você precisa ter isso em casa. Por quê? Não é que você vai dar uma de ambulância e você vai socorrer, não é isso. Mas você pode dar uma qualidade de vida melhor. Você pode fazer com que ele consiga respirar até a ambulância chegar. Entendeu? Então, assim, é muito importante. E teve momentos, no caso do João, que eu praticamente salvei a vida dele. Mas aí é um outro caso, com Prelone, com medicações que me ajudaram, que o médico falou para eu fazer, eu falei o que eu tinha, eu fui seguindo o médico e a coisa deu uma melhorada até a ambulância chegar. Então, assim, é muito importante que vocês tenham. Muito, é fundamental. Então, eu vim aqui para contar o que aconteceu no hospital dessa moça, que eu não a conheço, mas desejo o melhor e que ela corra atrás através do jeito que eu corri. Porque eu já sou um abre-portas para ela. E também falar dessas 4 coisas, como é importante a gente ter isso em casa, é fundamental, tá bom? Então fiquem com Deus, amanhã eu vou para casa, aí com calma eu conto mais alguns episódios para vocês, tá bom? Mais uma vez, não esqueçam de curtir, de se inscrever, de espalhar esse canal, porque eu vou ajudar muita gente, eu tenho certeza, tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.